Bom dia, irmãos, e a paz do Senhor Jesus, amém? Mais uma vez, eu quero primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade, que Ele nos deu nesse dia de hoje, de podermos abrir os nossos olhos, contemplar a beleza, a grandeza, a santidade e o amor dEle por nossas vidas. Hoje eu quero falar das virtudes do Senhor. E eu quero mencionar uma que hoje é o tema, que se chama a longanimidade de Deus. A longanimidade de Deus é um dos frutos do Espírito Santo. E nós temos também que buscar esse fruto para que nós possamos adquirir em nossas vidas. Porque estamos vivendo os últimos dias aqui na Terra. E por nós vivermos esses últimos dias, a palavra do Senhor está se cumprindo. E está vindo opressão de todos os lados sobre nós. Porque o que o inimigo quer é que o cristão verdadeiro, ele perca o reino dos céus. Que ele não entre no reino dos céus. E nesses últimos dias, nesses últimos tempos, nós devemos buscar as virtudes, para que possamos juntos estar fortes e unidos em um só propósito, em ajudar o Senhor. Não que Ele precise de nossa ajuda, não é isso. Deus, Ele é poderoso. Mas nós somos os eleitos dEle. Então, se Ele nos escolheu, se Ele nos elegeu, é para que possamos juntos sermos mais fortes e cumprir com o propósito que Ele tem para cada vida. E o inimigo sabe e conhece os planos de Deus, que é salvar a humanidade, que é que todos cheguem ao arrependimento, aceita Ele como seu Senhor, como seu Salvador, como seu Mestre e como seu guia. Porque Jesus veio a este mundo para isso, para que nós reconhecêssemos a Ele como nosso Mestre, como nosso Senhor e Salvador. E o inimigo, ele tem nos oprimido de várias formas. E principalmente dentro do nosso lar, na nossa família. Lembra-se, irmãos, que Jesus, em um dos evangelhos, ele vai dizer assim: não penseis vós que vim trazer paz, não, pois vim trazer fogo e espada. Vim colocar pai contra filho, filho contra pai, nora contra sogra, mãe contra filha, para que os seus inimigos sejam de casa. Assim que ele diz. Então, irmãos, nós devemos estar cientes de que essa paz que o mundo está querendo, ela não existe. Essa paz que o mundo está querendo nos dar, não vem de Jesus. Porque ele declarou: não penseis vós que vim trazer paz, mas fogo e espada. E essa espada, irmãos, se nós analisar a Bíblia, ela está dentro dos lares desde a época da criação. Quando lá na criação do mundo, depois que Adão e Eva trouxeram o pecado, eles tiveram os filhos deles, Caim e Abel. E ali aconteceu o primeiro suicídio. Acho que todo mundo lembra, quando Caim matou Abel por inveja. Então a espada do Senhor está desde o começo do mundo. Ela não tem se apartado.
Sabe por quê, irmãos? Quando a palavra de Deus diz: ame o que vos odeia e ore pelo que vos persegue. Será mesmo que nós conseguimos fazer o que Jesus nos ordenou? Porque isso é um mandamento, sabia? Os mandamentos do Senhor não é só aqueles 10 mandamentos na qual a gente conhece, que está lá em Êxodo. Não. Tem muitos mandamentos na Bíblia. E esse é um deles. Só que para a gente amar aquele que nos odeia e orar por aquele que nos persegue, se nós não tivermos o amor, se nós não tivermos a paciência e a longanimidade, nós não vamos conseguir. E é isso que hoje Deus colocou em meu coração para trazer para as nossas vidas. Porque muitas das vezes temos errado com Deus, temos falhado. Aí a gente dobra os nossos joelhos e pedimos perdão a Deus. E Deus, com sua bondade, misericórdia e amor, nos perdoa. E quando o próximo erra com a gente não quer saber de perdoar. Eu sei que tem coisas, eu sei que tem circunstâncias na nossa vida que é difícil liberar o perdão. Mas lembre-se, quando Jesus estava na cruz, ele disse algo que me chama muito a atenção. Ele disse assim: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Acho que todo mundo lembra dessa palavra de Jesus, né? Quando ele estava pendurado na cruz. Ele intercedeu, irmãos, pela vida daqueles soldados, daquelas pessoas que o crucificaram, que bateram, que o mataram, que o colocaram naquela cruz. E por que quando chega na nossa vez de perdoar alguém, nós não conseguimos? Não é falta de amor? Ou é a falta dos frutos do Espírito Santo? Porque para eu tiver os frutos, primeiramente eu tenho que ter o verdadeiro amor dentro de mim. E essas virtudes temos que buscar do Senhor. Eu sei que muitos vão dizer: irmã Érica, você não sabe o que eu vivo na minha casa, na minha família. Vocês também não sabem o que eu vivo. Mas eu não quero dizer o que eu vivo. Eu quero dizer aquele que luta por mim e por você. Eu declaro todos os dias: Senhor, eu posso estar em constante luta, eu posso estar com problemas financeiros, posso estar passando por enfermidades na minha família, contendas, brigas, discussões, mas Pai, Tu és maior daquilo que estou passando. Maior és Tu, Senhor, que está em minha vida do que aquele que está no mundo. Nós temos que aprender a declarar a soberania de Deus e não as nossas fraquezas, não as nossas lutas. É claro que a gente fica triste. É claro que a gente comenta sobre as situações na qual estamos vivendo, mas temos que passar por isso, não adianta. Eu sei que muitas das vezes vamos dizer: não estamos preparados para passar por certas dificuldades, por certas situações em nossas vidas. Mas só vamos nos preparar quando entrarmos nela. Dificilmente uma pessoa tira uma nota 10 sem antes passar pela prova.
sem antes passar pela avaliação, seja ela de matemática, de português, de ciências e assim vai. E assim também é na nossa vida. Como é que vamos tirar uma nota, seja ela de 0 a 10, sem antes passarmos por ela? Então, irmãos, se nós não tivermos essas 3 principais virtudes do Senhor, que é o amor, a paciência e a longanimidade, nós não vamos suportar nem o fogo e nem a espada. Nós não vamos suportar as provas, o deserto. Que nós possamos então buscar as virtudes do Senhor, para que nós resistimos firmes às batalhas. Abra as vossas Bíblias. Em Colossenses capítulo 3, versículo 12 ao 14, que diz assim: as virtudes devem ser cultivadas. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, e ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Quando Jesus fala aqui, assim como Jesus perdoou-vos, foi aquele que eu disse lá no começo, que ele intercedeu pela vida daqueles romanos, quando ele pediu a Deus o perdão para aquelas vidas. E assim nós também devemos. Por mais difícil que seja a dor, a ferida, também devemos perdoar. Eu sei que é difícil, mas nós conseguimos. Porque Deus, Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. E o poder dele aperfeiçoa. Não é quando nós estamos fortes que a graça dele e o poder vai nos aperfeiçoar, não, irmãos. É quando estamos fracos. É quando estamos prostrados, quebrantados. É quando nós, muitas das vezes, não vemos mais uma saída. Mas existe essa saída. E Deus é a única saída. E lá em Números 14, no versículo 18, diz assim: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª gerações. Deus, Ele visita as gerações. Ele sabe, Ele conhece as iniquidades de cada um. E Ele é poderoso, irmãos, para perdoar. Ele tem a paciência, o amor e a longanimidade de esperar que o ser humano se arrependa. Aí Deus vem e restaura aquela vida. Salva, cura e liberta, para honra e glória do nome dele. E eu gostaria de deixar, irmãos, um breve testemunho de um jovem
que aos 16 anos de idade se converteu e se batizou, mas ele tinha uma grande preocupação com o pai, que tinha se afastado do caminho do Senhor. Quantos de nós hoje temos famílias, filhos, marido, parentes, longe da presença do Senhor? Se afastaram do Senhor por terem olhado para o erro do homem, por ter tido uma decepção, por não ter compreendido um erro, um deslize de algum irmão de dentro da igreja. Mas devemos olhar para Cristo, porque o ser humano ele vai falhar mesmo. Então esse jovem diz assim: a longanimidade é a irmã gêmea da paciência, especialmente da paciência com outras pessoas. Trata-se da disposição para suportar insultos e ofensas com serenidade. Não é algo que o ser humano consiga fazer por natureza, mas é uma qualidade de Deus. Por isso, quando obedecemos a Deus e seguimos a sua vontade, o Espírito Santo pode produzir esse fruto em nós. A longanimidade de Deus para conosco é o motivo pelo qual podemos nos aproximar dele. Deus é paciente com o ser humano e lhe dá todas as oportunidades necessárias para que se arrependa de sua rebeldia e se aproxime novamente do Senhor. Eu tinha 16 anos de idade na época da minha conversão. Percebi então que meu pai não era salvo, que ele não tinha comunhão com Deus. Falei com ele, mas ele argumentou dizendo que eu era jovem, inexperiente, e não podia dar-lhe conselhos. Disse ainda que daí a 10 anos poderíamos voltar a falar neste assunto. Marquei a data e comecei a orar diariamente pela reconciliação de meu pai. Faltavam menos de 3 meses para o prazo se completar e eu fui me preparando para falar com meu pai. Quando ele faleceu, poucos dias antes de morrer, no entanto, ele encontrara o caminho de volta para Deus. Havia se afastado muitos anos antes, mas Deus foi longânimo e não deixou de atender a oração minha e certamente a de minha mãe. Sendo paciente, Deus espera de nós frutos da mesma qualidade. Com certeza, muitas vezes, necessitaremos de paciência com nosso irmão, com nosso próximo e no convívio com outras pessoas. Jesus deixou-nos o belo exemplo de sua paciência com Judas, chamando-o de amigo, mesmo no momento em que este o traía com beijo. É difícil ter paciência ou ser longânimo? O Espírito Santo está pronto para ajudá-lo a produzir esse fruto em sua vida. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria e não se orgulha. Quando a paciência estiver acabando, Deus pode renová-la, basta pedir. E é isso, irmãos. Muitas das vezes vamos perder a paciência. Mas lembre-se do que eu disse. Jesus intercedeu pedindo a Deus que perdoasse os seus agressores, os seus ofensores. E Jesus andou com Judas, mesmo sabendo que ele o trairia. Jesus o amou, Judas, irmãos. Jesus amava Judas. Tanto é que permitiu que Judas ficasse com ele até o final. Só que todos sabem que Judas teve um fim trágico. Quando ele caiu em si.
quando o espírito do engano, da mentira, saiu dele, ele se encontrou desesperado e tirou a própria vida. E não é isso que Deus quer de nós. Ele quer que nós nos arrependemos e que nós entregamos a nossa vida a Ele, para que Ele venha nos restaurar e nos resgatar. Amém? Essa é a palavra de hoje que Deus colocou em meu coração. Que essa palavra possa, irmãos, falar com cada um, edificar, exortar, amar, ensinar e libertar, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus.